Olá, meu nome é Rosana, eu sou médica do Serviço de Endoscopia Digestiva. Através desse vídeo, eu vou ensinar vocês a lidarem com uma sonda de gastrostomia. Bom, todos os pacientes que são submetidos à confecção de gastrostomia, eles são previamente avaliados por uma equipe médica que vê a real necessidade da colocação dessa sonda para suporte nutricional. Geralmente, eles também pedem uma avaliação de um fonoaudiólogo, que através de um exame, eles vão conferir se o paciente realmente está tendo dificuldade de deglutição, que é o que a gente chama de disfagia neurogênica. Essa disfagia, essa dificuldade de deglutição, ela geralmente é provocada por doenças neurológicas, tipo síndrome demencial, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e AVC, que é o acidente vascular cerebral. Bom, mediante essa confirmação, eles entram em contato com a nossa equipe e a gente faz esse procedimento em centro cirúrgico, sob anestesia. Geralmente o procedimento é bem tranquilo, geralmente dura 1 hora e depois o paciente retorna para o quarto. No quarto, ele vai ficar aos cuidados da enfermagem e nós depois vamos começar a dieta enteral por essa nova sonda. A dieta enteral provavelmente era a que estava sendo feita anteriormente pela sonda nasoenteral. É o mesmo tipo de dieta, só que agora vai ser feita pela gastrostomia. Quando o paciente tiver uma melhora clínica e tiver alta em casa, esses cuidados vão passar para os familiares. Os familiares vão passar a fazer todos os cuidados e alimentação através dessa sonda. Outra coisa também que vai ser orientado à família são com relação ao preparo dos alimentos, né? Dessas dietas. Geralmente eles recomendam que sejam sopas batidas no liquidificador, mingau, vitaminas de fruta, tudo que for batido no liquidificador e que depois vai ser peneirado e administrado através dessa sonda. Eu recomendo que vocês comprem 2 seringas de 60 ml, que é essa aqui. Por que é de 60 ml? Porque a de 60 ml é justamente a seringa que se encaixa nesse terminalzinho aqui da sonda. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui que é justamente o tamanho do encaixe aqui da seringa de 60. Bom, então, como é que vai ser feita essa alimentação em casa? Então, vamos lá. Vocês prepararam uma sopinha, né? Tá ali separado 250 ml da sopinha. Então, você vai com a seringa, vai aspirar e vai conectar essa seringa aqui nesse terminal. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, né, verem como é aí no paciente, né? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem. Então, essa folha de papel, ela representa a parede abdominal. Então, vocês vão ver aí que aqui por fora tem essa pecinha aqui de silicone, né? Tá vendo? Que é o anteparo externo, né? Que fica aqui bem próximo da pele. Tem esse clipezinho aqui, que também a gente recomenda que fique bem próximo desse anelzinho aqui de silicone, né? E aqui na ponta da sonda é que vai ter esse terminal aqui, né? Então, ele tá aqui na ponta da sonda, ok? Então, quando você for fazer a alimentação, então você vai vir aqui com a dieta, já aqui na seringa, vai adaptar aqui, nesse caso pode ser um dos 2 terminais, tanto faz, e você vai encaixar e fazer a alimentação. Obviamente que esse clipezinho aqui tem que estar aberto. Esse clipe aqui, na verdade, ele é uma válvula anti-refluxo. Então, se você observar dessa forma aqui, ele está fechado. Tá vendo que ele está amassando aqui a sonda? É para poder evitar que o conteúdo do estômago, obviamente depois que você já fez a dieta, saia, né, do estômago através da sonda. Então, quando você for fazer a dieta, você vai abrir. E para abrir é bem simples. Você vai abrir só puxando ela assim, tá vendo? É bem fácil. E para poder você depois fechar, é só você apertar. Tá vendo? É bem fácil também. Bom, então, você já fez os 250 ml da sopa. Depois, você vai fazer mais ou menos 50 ml de água.
água mineral ou filtrada ali pela sonda também. Essa água vai servir tanto para hidratar o paciente quanto para lavar o circuito da sonda. Essa água é muito importante, porque qualquer resíduo que você for deixando dentro dessa sondinha vai poder dar problema no futuro, acumulando bactéria, fungo, inclusive obstruindo a sonda se começar a reter muito alimento ali. Então, esse é o grande segredo dessa sonda. Bom, terminou de fazer a alimentação, terminou de fazer a água, você então vai fechar esse clipe e fechar esse outro clipezinho aqui também. Então, sempre manter todos os clipezinhos fechados. Pronto, resolvi. Quando for com medicamento, mesma coisa. Você pode administrar o medicamento através dessa sonda. Se for líquido, mistura num pouquinho de água. Se for comprimido, macera, mistura com água também e faz através de uma seringa. Todo o conteúdo do remédio, né, depois que passou o remédio, tem que passar água também para poder tanto empurrar esse remédio lá para dentro do estômago, quanto limpar também a sonda. Então, todo o conteúdo que ficar ali de resíduo não pode, ficar, na verdade, não pode ficar nenhum resíduo, você tem que empurrar tudo com água lá para dentro para poder manter a sonda sempre limpinha. Esse é o segredo de manter essa sonda bem cuidada. Bom, e com relação ao banho? Na hora do banho, você pode dar banho normalmente no paciente, seja um banho de leito ou seja um banho no chuveiro. Se for no chuveiro, pode molhar a sonda, não tem problema, ela não estraga. Terminou de dar o banho, enxugou o paciente, cuidou do paciente direitinho, nós vamos cuidar da sonda. Então, como é que você vai fazer? Com uma gaze, você vai secar toda a sonda por fora aqui e aqui, bem próximo da pele, Então, bem aqui, você vai secar bem, inclusive bem aqui debaixo desse anelzinho. Por quê? Porque não pode ficar resíduo, de água aqui, porque senão pode acumular, juntar bactéria. A bactéria gosta sempre de ambientezinho úmido, e quente, que aí é o calor da pele. Então, a gente tem que manter sempre sequinho. Eu recomendo, depois que já secou, aplicar um spray chamado Cavilon. Esse spray vocês encontram na casa do médico, essas casas de produtos médicos hospitalares. Esse spray, ele forma uma barreira que protege a pele. Quando você aplica, ele forma uma película, ele protege a pele e aí ajuda a cicatrizar aquele local. Então, retornando, deu banho, secou debaixo do anel, botou o spray. A única coisa que você vai colocar é uma gaze. Não vai precisar fazer um curativo grande. Como é que é essa gaze? Você pega ali 2 gazezinhas, assim, dessa forma, corta até o meio e vai encaixar debaixo desse anel. Então, dessa forma aqui, como eu tô fazendo. Tá vendo? Assim. É a única coisa que eu recomendo. Por que essa gazezinha? Porque essa gaze vai evitar a umidade no local. E se essa gaze começar a ficar úmida durante o dia, não precisa fazer toda aquela higiene novamente. É só tirar a gaze que está úmida, pode até passar um pouquinho de soro para poder limpar e bota outra gazezinha no local. Então, é bem simples também, não tem nenhum segredo. Bom, outra coisa que eu gosto de comentar é a respeito da higiene oral. Não é porque o paciente está fazendo toda a alimentação através dessa sonda que você não vai fazer higiene oral. Obviamente, tem que fazer, de preferência, com esses enxaguantes, tipo Listerine. Então, com uma gaze, vai passando o enxaguante, vai limpando toda a boca do paciente. Porque mesmo que ele não esteja, assim, ingerindo o alimento pela boca, também através de secreções, de saliva, aquilo ali também vai formando aquelas placas, a higiene vai ficando comprometida, então não pode esquecer de fazer a higiene oral, ok? Muito bem. Bom, agora vamos falar das possíveis complicações com essa sonda. A primeira coisa que a gente geralmente vê, assim com uma certa frequência, é uma hiperemia em torno aqui desse ósteo, do buraquinho. O que isso significa? Ou que pode estar só inflamado, ou que pode estar infeccionado. Geralmente, quando está infeccionado,
a gente recomenda a colocação de uma pomada antibiótica. Mas eu também recomendo que vocês entrem em contato com o médico que fez o procedimento para poder o médico recomendar o tipo de pomada. Se esse tipo de inflamação, de infecção no caso, for piorando, né? Assim, tipo, não tá só um vermelhinho aqui, ele tá crescendo, ele tá ficando cada vez maior aqui, sinal de que ou a infecção não tá melhorando com a pomada, ou também essa sonda também pode ter saído do local, que às vezes acontece, saído do estômago, ter ido para a parede abdominal e aí fazer uma infecção, né, mais séria. Geralmente, quando isso acontece, vocês vão perceber que esse vermelhidão ali está aumentando cada vez mais, que não está melhorando só com as pomadas, e o médico vai recomendar que leve novamente no hospital para poder o médico avaliar, ver se tem necessidade de ou reposicionar a sonda se ela tiver saído do lugar, ou entrar com uma medicação mais forte, em alguns casos até precisa reinternar o paciente, se vê que realmente está fazendo muita infecção. Mas geralmente eu recomendo que vocês entrem em contato com o médico para poder o médico orientar. Isso é geralmente o que pode acontecer, é uma das complicações. Outro tipo de complicação. Você está fazendo a alimentação, você está vendo a dieta vindo por aqui. Só que depois que ela vem aqui pela sonda, você percebe que ela escorre por aqui, ó, pela lateral, por fora aqui, né, da sonda. Fica babando. Significa o quê? Que aquele ósseo, que aquele buraquinho que foi feito, ele alargou. Isso acontece quando o paciente tem uma certa dificuldade de cicatrização. Então, geralmente a gente faz um buraquinho bem justinho para poder a sonda ficar bem justinha e não vazar. Só que se alargar por dificuldade de cicatrização, aí vai começar a vazar. Entra em contato com o médico vai pedir para trazer o paciente novamente no hospital para que a gente possa dar um pontinho, uma sutura, de modo a estreitar novamente esse orifício, ok? Bom, e a última coisa que a gente também observa, né, que pode acontecer na verdade, é o paciente retirar essa sonda, arrancar essa sonda. Como é que isso acontece? O paciente, às vezes, ele não sabe o que ele está fazendo, às vezes, né, é um vozinho, né, já não está lúcido, ele sente a sonda e ele puxa. Como é que ele consegue arrancar isso? Na verdade, ele consegue arrancar porque essa partezinha aqui de fora, ele é só para delimitar a parte externa da sonda. E por dentro, essa tampinha aqui, tá vendo? Ela é a que ancora a sonda por dentro, né? Tá vendo? Do estômago. Mas ela é bem molinha, tá vendo? Ela é de silicone. Ela ancora a sonda dentro do estômago porque, na verdade, ela é maior do que o orifício. Então, por isso que ela ancora. Mas, se o paciente agarrar a sonda e puxar com muita força, aquela tampinha que é de silicone, ela acaba fechando e aí o paciente consegue arrancar a sonda. Se isso acontecer, vocês vão entrar em contato com o médico que fez a colocação da sonda e aí o médico vai pedir para levar o paciente novamente no hospital para poder o médico reposicionar essa sonda. Se essa sonda ainda estiver muito recente, estiver ainda boa, ele vai tentar reposicionar a mesma sonda. Ou, se ele não conseguir, ele vai colocar uma sonda de troca, que é uma sonda específica também para quando o paciente ou arranca, ou a sonda também já não está bem. Porque, geralmente, depois de um período, varia um pouquinho conforme os cuidados, né? De 6 meses a 1 ano, é necessário a troca dessa sonda. Porque, às vezes, por mais cuidado que os familiares tenham, ela começa a ficar um pouquinho encrostada, vai começando a ficar com os pontinhos pretos, né? E aí, de repente, tem que fazer a troca dessa sonda. Não é uma sonda que dura o resto da vida. Obviamente, ela, assim, depende de como é cuidada. Se você cuidar bem, ela vai durar mais. Mas, mesmo cuidando muito bem, depois de 1 ano, ela começa a ficar com esses pontinhos pretos, né? Que já é sinal de que está encrostando, que está acumulando fungo. Então, a gente recomenda que seja feita a troca dessa sonda. Então, vocês vão entrar em contato também com o médico que fez o procedimento para poder estar agendando a troca dessa sonda. Ok? Bom, é isso. Não é muito complicado lidar com essa sonda. Eu sempre brinco com os familiares
que quando a gente vê a sonda, né, a gente que não está acostumado, o familiar que não está acostumado, ele assusta um pouquinho, só que com o tempo, conforme você vai tomando bastante cuidado, vai seguindo as orientações, vocês vão vendo que a sonda é um grande aliado, né, para o familiar, porque o paciente, às vezes, ele precisa desse aporte nutricional, ele precisa dos medicamentos, e às vezes, como ele não está em condições, né, de se alimentar, de tomar os remédios, então a família começa a ver a sonda como um grande aliado. E é para o bem do paciente, obviamente, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez eu recomendo que vocês estejam entrando em contato com o médico que fez a colocação da sonda e trazer o paciente, né, para o hospital, caso esteja vendo também que a sonda pode estar trazendo algum risco, né, por causa de alguma provável infecção, mas sempre entrando em contato com os médicos que realizaram o procedimento, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me mandar mensagem. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!